Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Yuri e hoje nós vamos falar sobre o Flip-Flop Latch. Esse trabalho é um trabalho em grupo que é formado por mim, pelo José Oliveira, pelo Jaime Fernandes, pelo Marlon Barreto e o Wilkerson Barbosa. O nome deles vai estar aparecendo aí na tela. Hoje eu estou aqui só para fazer a apresentação durante fazer esse trabalho em grupo. E antes de começar a dar introdução às nossas montagens e às nossas simulações, vamos ver um pouco sobre a definição do que seria um flip-flop, né? Em eletrônica e circuito digital, um flip-flop é um multivibrador biestável. A gente vai entender por que é um multivibrador biestável. É porque vai ter duas portas nós e uma vai estar se alimentando da outra e elas vão conseguir, até certo ponto, elas vão conseguir realizar isso com certo sucesso. Por isso que elas se tornam biestáveis, as duas estão estáveis. Aí aqui está dizendo que no circuito digital, se a gente der um pulso, o flip-flop vai funcionar como uma memória de 1 bit. A gente também vai ver isso daqui. E a gente vai ver também que o conjunto desses flip-flops, eles podem formar um leque de outras possibilidades, pode formar registradores, contadores e assim por diante. Aqui nós temos os tipos de flip-flop, então nós temos o flip-flop do tipo T, o flip-flop que a gente vai dar ênfase é o flip-flop SR síncrono. A gente vai entender por que é síncrono, e é SR porque é set reset, e também nós vamos entender daqui a pouco o que seria isso. Vamos ter o flip-flop JK, flip-flop D, flip-flop T toggle. Basicamente surgiu um modelo primordial do que seria o flip-flop, e a partir desse modelo todos os outros foi como se fosse uma atualização. Não sei dizer a ordem de que cada um foi criado, mas basicamente o que a gente tem são esses tipos de modelos aqui, e que cada um serve para um tipo de demanda diferente, para um tipo de função diferente. Aqui a gente vai ter um latch SR básico, tá? O flip-flop latch SR básico, onde a gente dá um set, a gente vai dar um set, essa entrada vai vir aqui, essa saída vai vir aqui para a entrada do outro, e somada, né, no caso OU, né, porque essa porta aqui é uma porta OU, só que com negação, então ela seria um ANOR. Então, por convenção, o certo é falar um OR, né, mas se a gente for representar na escrita, né, a gente sempre bota, quando é essa porta aqui, a gente bota 1 mais 1, ou então 1 mais 0, ou 0 mais 1. É como a gente representa ela na escrita. Então eu vou ter aqui uma entrada, essa saída resultante ela vai servir para entrada para outra, e o que sair daqui vai servir como entrada para outra. Por isso que ela é biestável, porque até certo ponto elas estão se alimentando de maneira correta. A única parte que ela não vai estar, que ela vai ser inviável, é quando o set for 1 e o reset for 1, que aí não vai ter alimentação aqui no nosso circuito, porque o certo seria o T aqui ser o inverso do que aqui embaixo. Mas a gente vai ver isso melhor agora, melhor quando a gente for começar a montar nossos esquemas aqui. Esse daqui é o mesmo latch, se você for prestar atenção aqui, nós temos o mesmo latch aqui nessa direção, o mesmo latch. Só que a diferença é que agora nós temos aqui duas portas end, né? Duas portas end, deixa eu te fazer aqui. Essas portas end elas vão servir como se fosse um liga e desliga, porque vai dar para explicar melhor quando eu estiver montando, mas basicamente é isso. Uma das regras para ter saída no end é que as duas entradas que entram no end tem que ser 1. Então se eu colocar aqui esse enable aqui, essa chave, se ela tiver em 0 e eu der um set em 1 e um reset em 1, ou então vice-versa, ou então trocar de alguma forma aqui, o enable não vai deixar passar alimentação para esse lado aqui. Então por isso que esse enable vai funcionar como se fosse uma trava, né? Então esse daqui seria o modelo síncrono, né? Porque
ele necessita dessa chave para poder funcionar. Ele precisa estar sincronizado, essas chaves têm que estar sincronizadas para poder alimentar aqui o nosso LED SR comum. Enquanto que nesse outro ele não precisa de nada, ele não precisa de nenhum tipo de enable, então ele seria assíncrono, né? Ele não precisa se sincronizar com outras portas para funcionar. Esse aqui seria a representação de como seria a nossa porta nó. Essa daqui é o modelo, esse daqui é o modelo digital e esse daqui é o que seria nosso modelo da vida real, nosso modelo físico. E uma das portas que nós vamos testar é esse modelo aqui. Repare que nesse desenho aqui ele já está exemplificando da maneira mais crua e mais assim limpa possível. Nós vamos trabalhar com um aplicativo LogSim, que justamente vai nos permitir ter essa facilidade de estar criando nossos circuitos aqui, nossos circuitos lógicos. Aqui nós temos a aba das portas, nós temos a nossa aba de conexões, onde a gente pode colocar os pinos, os clocks, as fontes, o GND, né, que seria o terra. Temos N ferramentas aqui que nós poderemos usar. Mas basicamente o que nós vamos precisar aqui para nosso teste de hoje, pelo menos nessa parte digital, é só esse aplicativo, esse programa aqui e essas portas e algumas conexões aqui. O nosso modelo que a gente vai usar aqui mais em prática será esse modelo aqui. E nós também vamos trabalhar com o modelo de 8, esse daqui não é o modelo de 8 bits, tá? Ele é um modelo representativo que tinha disponível lá no site, onde a gente vai montar o nosso circuito digital, como ele seria na vida real, né? Na parte física mesmo da coisa, que nem eu já frisei várias vezes aqui. Primeiro vamos entender como é que ele funciona da forma digital e depois vamos entender como é que funciona o componente. Então tá, um bichinho desse daqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, o nosso modelo de 8 bits, o nosso modelo convencional que nós vamos usar é esse modelo aqui. O nosso modelo de 8 bits ele já vai se comportar dessa forma aqui. O nosso modelo em questão que nós usamos de 8 bits para funcionar. Eu já vou mostrar o datasheet de todos eles. Nós vamos poder ter um resumo melhor do que seria cada um deles. Mas basicamente esse funciona dessa forma e esse funciona dessa forma. Seria no caso uma porta delete, né? Funciona da mesma forma, a única diferença é que agora ele usa portas NAND, né? Tem também um clock que seria aqui nosso enable e teria nossa entrada de dado. Mas calma que depois vai ficar tudo melhor de se entender. Mas basicamente vamos por parte. A gente vai trabalhar primeiro com esse modelo de portas nó. Então nós podemos aqui ficar adicionando nossas portas nós aqui e deixa eu dar um zoom para dar para enxergar. Ok, eu acho que aqui dá para enxergar, né? Bem aqui no meio da tela. Deixa eu afastar um pouquinho isso aqui, que eu não preciso de todo esse espaço. Então tá, nós puxamos a saída de uma porta e colocamos na entrada de outra. Mesma coisa aqui, a gente pega essa saída e coloca na entrada dessa. E nós vamos dar um pulso aqui de entrada. Ou seja, nós temos um pulso de entrada e o outro pulso é a própria saída do outro, né? Por isso que eles estão alimentando um ao outro, por isso que eles se chamam biestáveis. Aqui a gente vai colocar serão nossos botões de pulso, né? E deixa eu desenhar mais uma linhazinha aqui para ficar mais visível. Esses são as conexões de pino para amostragem, né? Para eles servirem como se fossem botões. E esse daqui seria como se fosse
os LEDs que iriam nos mostrar as informações, né? E esse daqui, quando a gente clica nessa mãozinha, funciona como se fosse o modo simulado do nosso sisteminha aqui, da nossa composição aqui. Pois bem, se eu der, deixa eu colocar também as legendas para todo mundo entender. 7, vou colocar aqui em maiúsculo. Se eu der um 7 aqui, reparem aqui, ó, eu estou setando 1 numa porta NOR, ou seja, tudo que entrar aqui vai ser inverso do outro lado. Então 1 aí, como essa entrada aqui eu ainda não obtenho ela, a gente só considera essa daqui primeiro. Então nós temos a entrada 1 negada dá 0, ela vai entrar aqui nessa outra aqui, aí 0 mais 0 dá 0, só que invertido dá 1. Esse 1 vem e volta pra cá. Se eu deixar de... Olha aí, se você prestar atenção, eu posso clicar aqui um monte de vezes, que tipo assim, eu não vou perder esse bit que tá aqui, esse bit que eu já setei aqui. Ou seja, eu posso setar aqui quantas vezes quiser, eu não perco. Por isso que ele vem a se tornar, ele é considerado uma memória, porque uma vez setado, ele armazena o valor de um bit que eu deixei lá. Agora o que acontece se eu resetar um aqui? Mesma história, eu estou entrando aqui com uma entrada, aqui antes era 0, né? Então 1 mais 0 dava 1, só que negado dá 0. Eu entro com 0 aqui, 0 mais 0 dá 0, negado dá 1, esse 1 volta para cá, 1 mais 1 dá 1, negado dá 0, e assim ele fica num loop infinito de possibilidades. Então nós temos até uma tabelinha verdade que a gente pode trabalhar. Quando for 1 e 0, o Q e o Q barra vai estar de um jeito. Quando for 0 e 1, o Q e o Q barra vão estar de outro jeito. Quando os dois permanecem em 0, o que permanece é o que estava por último. Porque, só lembrando mais uma vez, é uma memória. Mas, agora a gente vai entrar naquele modo inviável, né? Porque, como eu já disse antes, esse daqui tem que ser o inverso desse aqui e assim por diante, né? Mas se eu setar duas vezes, o 1 vai dar uma maneira inviável. Eu vou estar setando 1 aqui, eu vou ter 0 aqui. O 0 passa por aqui, 0 mais 1 dá 1, invertido dá 0. O 0 vem para cá. Repare que ele está biestável, mas ele não armazenou nenhum bit. Então é uma maneira inviável fazer um set reset nas duas entradas com 1s, né? Com eu setando e resetando ao mesmo tempo. E o outro modelinho lá que a gente viu, esse daqui é o modelo. Esse daqui é o modelo assíncrono, né? Porque ele não precisa de nenhuma porta para ele funcionar. Basta que eu dê um set ou então dê um reset, ele vai funcionar. E agora nós vamos ver aqui, deixa eu apagar essa partezinha aqui, deleta. Nós vamos ver agora com aquele interruptor que a gente denominou aqui de interruptor, né? Mas não chega a ser um interruptor, mas funciona como um. Vou colocar um pouquinho mais próximo. Nós vamos conectar uma entrada a outra, porque uma vai depender da outra, né? Passagem de alimentação. Vamos colocar aqui e pronto. O que nós temos aqui? Nós temos o nosso mesmo flip-flop, porém agora nós temos o que nós carinhosamente acabamos de apelidar como se fosse um interruptor, né? E eu tô repetindo muito né nesse vídeo, perdão gente, porque eu fico nervoso. Quando eu fico nervoso eu falo muito né. Então bora botar aqui nosso enable, o nosso set, o nosso reset. Ok. Se o meu enable tiver 0, ou seja, se tiver desativado, eu vou tentar setar alguma coisa, eu não vou conseguir. Mesma coisa por reset. Se eu deixar os dois em 1, também acontece a mesma coisa. Eles tentam passar, mas o enable não deixa.
porque para ter saída ter uma saída 1 aqui na porta end, nós precisamos ter duas entradas 1, né? Tem que ter duas entradas 1, no caso seria 1 vezes 1. Aqui está fazendo 1 vezes 0, 1 vezes 0 é 0, então a saída é 0, ou seja, não tem passagem de nada para cá. Mas a partir do momento, deixa eu zerar aqui de novo, a partir do momento que eu deixo essa chave aqui habilitada, então eu vou ter pulsos para cá. Ó, entrou 1 e 1, a saída foi 1. Aí 1 entra aqui, negado dá 0, passa para cá, 0 mais 0 dá 0, negado dá 1, passa para cá e começa todo aquele loop de novo. Mesma coisa aqui. Ele vai ter o mesmo funcionamento que esse de cima quando a chave estiver ativada. Então esse daqui seria o modelo assíncrono, porque ele não precisa de um enable para funcionar sincronizado com ele. E esse aqui é o síncrono, o latch síncrono. E só lembrando, cada sisteminha desse armazena 1 bit. E lembrando que o conjunto deles pode armazenar mais do que 1 bit, né? A exemplo aí nós temos os contadores, registradores, etc. Então ele ficaria, se a gente fosse fazer um modelo de 8 bits aqui agora, ele ficaria mais ou menos assim. A diferença é que esse modelo de 8 bits ele foi feito usando um modelo gráfico do LetD. Aqui o rapaz botou que ele fez usando JKFF, mas aqui lembra muito um flip-flop D, com entrada de dados. Aqui tem clock de enable aqui, de entrada. Aí nós vamos ter armazenamento de bits, de 8 bits aqui. Eu clicar aqui uma vez, eu vou armazenar um bit aqui, quando eu clicar outra vez esse bit vem pra cá e assim sucessivamente. Juro que eu tentei montar esse daqui para exemplificar melhor, mas eu não consegui. Muito complicado, muito complexo. Tentei mesmo montar, mas não consegui. Mas basicamente o modelo de 8 bits ficaria dessa forma. É até difícil achar esse tipo de imagem na internet. Mas tá aqui. Vou ver se tem mais alguma imagem importante para mostrar. Não tem. Ok, agora nós acabamos de ver, né, que se a gente pegar lá uma porta daquela lá, uma porta dessa daqui na vida real e colocar no sistema, ela vai funcionar dessa forma, né? Beleza, aqui na forma esquemática nós entendemos, agora fazendo modo real. Infelizmente eu não tenho aqui uma protoboard, eu não tenho um Arduino, não tenho nenhum tipo de componente aqui em mãos, mas existe um site que é o Tinkercad, que você pode entrar para estar fazendo esses tipos de trabalho, né? Antes de você realizar algum trabalho na vida real, seria bom você fazer seus testes aqui. Por exemplo, através desse site, eu vi lá, porque eu tenho maior preguiça de ler o datasheet, né? O datasheet ele tem um limite, lá no datasheet ele mostra o limite de voltagem para cada porta digital, certo? E aqui no site a gente só tem 9 volts, uma bateria de 9 volts para alimentação do que seria a nossa protoboard, né? Para alimentar o sistema. E nossa porta NO que nós temos aqui, só é você digitar NO aqui, ele vai te dar duas opções de porta NO, que a gente vai usar essa daqui, que é mais simples. Ela só suporta até 5 volts. Se a gente for abrir aqui o datasheet dele, ele fala isso. Aí se você tentar botar 9 volts, aqui no sistema, ele aparece lá, o bichinho queimando e tal. Vou até mostrar aqui para exemplificar melhor daqui a pouco. E é muito bom antes de você começar a fazer seus circuitos na vida real, para você evitar queimar seus componentes. Mas basicamente o modelo que a gente vai usar vai ser esse modelo aqui. Olha que ele é muito bem explicado. A gente vai ter nossas portas NOR aqui. E ele mostra cada entrada e a saída. Aqui no caso a gente tem A1, B1, que no caso seria essas duas entradas aqui, ó, A1, B1.
e a saída vai ser justamente aqui no Y1. Eu achei uma imagem fantástica que ela já exemplifica muito bem isso. Ela já vou até deixar ela aberta aqui para a gente usá-la como base. Nós temos a entrada 1A, 1B, né, e a saída aqui no Y. Esse vale a mesma coisa para as outras. Esse modelo aqui é o mesmo que a gente estava vendo aqui, agora há pouco no datasheet. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos dar uma minimizada aqui. Esse é o modelo esquemático aqui que a gente usou para fazer nossa simulação. Agora nós vamos montar ela, entre aspas, na vida real, né? Vamos procurar aqui primeiro nossa protoboard. Acho que não vai aparecer assim, acho que placa de ensaio. Placa de ensaio também não aparece. Porque tá tudo em inglês, Então, como é que é o nome? É Breadboard. Nós vamos usar, então bora pegar uma protoboard grande pra gente poder ter uma visão melhor do nosso circuito. Essa é a nossa protoboard, nossa placa de ensaio. Só lembrando que o site ele é português, tá? Tem em português também. O negócio que é meu navegador aqui, eu botei ele pra ficar em inglês, que é pra eu poder praticar melhor. Então algumas coisas ele vai aparecer em inglês aqui, mas no seu vai aparecer em português, tá? Mas basta seguir todas as instruções que vai dar tudo certinho. Vamos precisar também de uma fonte de alimentação, né? Lembrando que não está em português, mas está aqui uma bateria 9 volts. Infelizmente aqui no site só tem bateria de 9 volts. Eu queria ter achado de outro modelo para a gente não ter que usar um regulador, porque lembrando que a nossa porta nó ela só aguenta, de acordo com o datasheet, de acordo aqui com o site também, ele exemplifica bem, nossa porta nó só aguenta até 5 volts. Deixa eu colocar logo um exemplo aqui. Vamos botar aqui uma porta nozinha dessa daqui, de acordo lá com o datasheet. Vamos abrir aqui o datasheet de novo. De acordo com o datasheet, aonde a gente tem que colocar a fonte é desse lado aqui. Nós temos a entrada, saída, entrada, saída, aí entrada, saída, aqui o Y2, tem aqui o terra, tem aqui o VCC. Mas nesse minuto aqui a gente tem que ver que a gente tem que alimentar o nosso componente a partir daqui, ó, do VCC. E o bacana desse site é que se você colocar o mouse por cima, vai aparecer aqui, ó, Power. E você já vai saber que você tem que conectar aqui. Então bora fazer uma conexão aqui direta só pra gente ver o que aconteceria se a gente colocasse os 9 volts aqui na placazinha. Aí lembrando que tem que conectar também aqui o negativo, onde seria o terra, né, o GND. No seu vai aparecer GND aí, provavelmente se seu navegador tiver em português vai aparecer aí. Então bem aqui. Então por convenção aqui a gente bota o positivo de vermelho, red, e o negativo de preto, black. Pronto, estamos ligando aqui o power na nossa porta power, né? Estamos colocando positivo na nossa porta power e o negativo aqui estamos conectando na nossa entrada ground, que no caso seria o GND ou terra, ou como você preferir. Se a gente iniciar a simulação, aí ele dá aqui, ó, this device broke because of um monte de coisa. Aqui ele vai dizer que ele não suporta 9 volts, que o permitido é até tantos volts, etc. A gente vai consertar isso através de um regulador. Eu não gostaria de ter que usar um regulador por conta de que seria um componente a mais, complica um pouquinho mais a visão, né, que a gente vai ter sobre a montagem, mas infelizmente a gente vai ter que fazer dessa forma. Então vamos só deletar aqui. Lembrando aqui nossa fonte é de 9 volts. Eu vou dar um zoom aqui, ela vai dar uma sumida. Ele tá aqui na tela e ok.
Geralmente em protoboard sempre a gente faz nessa configuração, né? A gente bota o positivo aqui, o negativo aqui e assim por diante, né? Mas como a gente não vai usar esses 9 volts certinho, a gente vai colocar aqui um regulador. Nós vamos precisar só de 5 volts. Regulator, eu acho que deve estar assim, tá aqui. 5 volts, tem o de 3 volts, que a gente pode retificar o sinal, a voltagem para 3 volts e para 5. Bora colocar para 5. Vamos jogar ele bem aqui. Se a gente colocar o mouse por cima aqui de cada perninha dele, a gente vai ter os nomes, ó. In é entrada, então tem que colocar o meu positivo aqui. Red. Ou seja, eu estou dando um impulso de 9 volts aqui nessa entrada, no in. Aqui no ground, onde seria o nosso GND, lembra que a gente fez aqui, lá no ground também desse aqui, a gente conectou na parte negativa. Então o que a gente vai fazer? Como a gente precisa do negativo, tanto entrando aqui para auxiliar o nosso 5 volts e também para alimentar a nossa placa de ensaio, então ela tem que estar obrigatoriamente tem que estar conectada aqui. Preto. Aí a gente vai fazer uma ligação daqui, ó. Reparem que todos esses buraquinhos eles seguem essa linha aqui, e os buraquinhos que estão aqui no meio elas seguem essa configuração aqui, elas seguem essa linha aqui. Ou seja, se eu pegar esse fio e colocar aqui, é a mesma coisa de eu estar pegando isso aqui diretamente e botando aqui, porque a energia vai estar passando por aqui e vai sair aqui, mas ela também vai continuar passando por aqui. E nós estamos dando uma entrada de 9 volts e aqui out nós vamos sair com os nossos 5 volts. Vermelho. Nós estamos dando um pulso de 9 volts na entrada. Estamos botando o nosso negativo no terra, no GND. E já estamos alimentando a placa com negativo. E estamos também aterrando esse componente com negativo. E então estamos devolvendo para a placa os 5 volts. Coisa que se a gente colocasse a bateria direto, ele seria 9 volts. Então agora a nossa placa está alimentada com 5 volts. Nós estamos alimentando primeiro só essa parte, então nós temos que alimentar esse outro lado também, porque nós também vamos usar esse outro lado. Deixa eu dar uma afastada aqui nesse... só para ajudar a gente a visualizar melhor depois. Então tá, nós temos o nosso positivo aqui, nosso negativo aqui. Então vamos conectar negativo com negativo preto e vamos conectar nosso positivo com nosso positivo vermelho. Positivo com positivo, ok. Lembra que a corrente está passando nessa direção aqui, né, nessa parte da placa. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Pego o meu positivo e conecto aqui no power. Pronto, acabei. Vamos colocar red, né? Porque a energia é positiva. Então, o que nós acabamos de fazer? Nós estamos transferindo a energia daqui, passando por aqui, passando por aqui, passando por aqui e alimentando aqui no power desse componente. O que vai resolver nosso problema de ele não estourar. Voltando lá no nosso circuito digital, nós temos aqui o set reset, né, que funciona como botões. Reparem que eu dou um clique, dou um outro clique, ele funciona como se fosse um botão, né? Então vai ser a mesma coisa aqui no nosso trabalhinho esquemático. Vai ser um button, push button, botão de apertar. Vamos botar ele aqui. Ele vai ser um vai ser nosso set e outro vai ser nosso reset. Nós vamos precisar alimentar eles também com energia. Então vamos conectar esse terminalzinho dele aqui com energia positiva. Energia positiva. Red. E o red também.
E esse outro terminal, que é essa outra perninha, lembra que ele vai ter que estar conectado na porta NOR. O SET e o RESET estão conectados nas entradas das portas NOR. Se nós formos reparar aqui, nós temos aqui, ó, output, uma saída, input 1A, input 1B, output, saída 2. Nós temos então aqui a saída 1 e a saída 2. Essa aqui seria a entrada, essa aqui é outra entrada, essa daqui é a entrada 2A, e essa aqui é a entrada 2B. Então o que a gente vai usar vai ser essa entrada input 1A e a input 2A. Então uma vai servir na entrada. Deixa eu colocar aqui, deixa eu tentar deixar o mais bonitinho possível. Deixa eu ver aqui, input 1A. Vamos colocar aqui, exemplificar de purple, para exemplificar aqui a nossa entrada. Então nós estamos alimentando o botãozinho. Quando eu clicar nele, ele vai transferir essa energia para nossa entrada 1A. E o nosso reset vai estar conectado na entrada 2A. E eu vou deixar ela verde mesmo para dar uma diferenciada. O set vai ser roxo e o reset vai ser verde. Então vai estar passando aqui pela entrada 1A e o outro pela 2A. Basicamente, vamos ver o que a gente já concluiu aqui do sistema. Nós já colocamos os botões e já redirecionamos ele para a entrada da nossa porta. Agora nós precisamos configurar a saída dessas portas. Para exemplificar a saída, nós vamos colocar aqui 2 LEDzinhos. Antes de colocar o LED, lembrando que se a gente colocar o LED sem um resistor, ele queima, né? Então vamos botar aqui. A gente pode também ver aqui o catodo e o anodo do LED, ou seja, a gente sabe que o que tem que entrar aqui nessa parte do LED é a parte negativa, né, da bateria, e aqui é uma parte positiva ou então algum tipo de saída. Então nós vamos alimentar aqui, ó, na parte negativa, colocar o primeiro pino aqui. Acho que eu vou colocar bem aqui para ficar um embaixo do botão do outro. Então tá aqui. Essa perninha do catodo tá passando por esse resistor que está conectado na parte negativa da bateria. Seria o nosso terra. Vamos colocar outro resistor. Eu vou colocar bem aqui para ficar bem rés aqui ao nosso push button. E onde ficaria a perninha dele, bem aqui. E vamos mudar a cor, né? Porque um é set, outro é reset. Então, green, tem verde, yellow, amarelo, melhor amarelo. Amarelo mais bacana. Ok. A gente acabou de, basicamente, eu vou remontar aqui para ver o que a gente já fez. Basicamente, nós já botamos os botões. Já pegamos a porta, as portas nós aqui. Já colocamos esse botão conectado na entrada dessa porta NOR. E agora nós precisamos colocar na saída, que seriam nossos LEDs aqui. No momento a gente só fez colocar os LEDs, agora nós precisamos colocar o LED na saída do nosso circuitinho lógico aqui. A gente já colocou, agora falta só colocar nas saídas. Nós temos aqui a saída aqui 1 e a saída 2.
Mas tá, cadê saída? Saída aqui. Essa saída, output. Vamos fazer ela, vamos ver como é que nós podemos fazer ela. Eu acho que eu posso conectar aqui direto, sem... Acho que a gente poderia simplesmente pegar aqui e passar direto para cá. Pronto. A gente está transferindo a energia daqui, da saída para cá, vindo para cá e indo para cá. Ficou meio complicado, mas é a forma mais organizada que teria de colocar, né? Senão vai ficar uma linha por cima da outra e isso pode acabar confundindo. Como nesse nosso botão aqui ele está configurado para entrada dessa saída, então essa saída aqui eu vou também representar com a cor roxa. Purple. Deu para entender aí? Quando eu clicar nesse meu botão, ele vai servir como entrada 1A aqui, aí tem a entrada 1B, mas aqui importante é a entrada 1A, porque lembra que quando a gente dá o set, o reset já está em 0. Então a gente está dando uma entrada aqui e a saída, no caso, a resposta viria daqui. Então vamos colocar de roxo. E o outro, isso aqui é a saída 1, vamos procurar a saída 2, output 2. A gente vai deixar de verde mesmo, eu vou fazer o mesmo esquema aqui. Vou deixar aqui e reconectar aqui. Pronto. Então a gente vai ter aqui essa entrada, essa vai ser a saída, aqui outra entrada e essa daqui vai ser a saída. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. Então, basicamente o que nós fizemos até agora foi isso, né? Essa configuraçãozinha aqui. Agora nós precisamos alimentar essa saída para essa entrada e essa saída para essa outra entrada. Então vamos voltar lá. Deixa eu voltar aqui para o nosso exemplo aqui. Aqui, ó, nós temos uma entrada e uma saída. Aí aqui também a gente tem uma entrada e uma saída. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos conectar essa saída nessa entrada, porque essa entrada 1A a gente já tem, que é o nosso botão. Vamos voltar lá para o site. Nós conectamos essa entrada, esse botão, que é a nossa entrada, quando a gente clicar nele, ele vai liberar energia para essa entrada aqui. Ou seja, essa outra entrada aqui ainda não tem ninguém para acompanhar ela. Por quê? Porque no nosso circuito lógico, a nossa segunda entrada depende da saída da outra. Então, se a gente for olhar lá a nossa imagem, nós vamos precisar conectar essa saída aqui nessa entrada aqui. Essa saída nessa entrada. Então vamos voltar lá. Precisamos conectar a nossa saída, nossa entrada 1B é aqui, ó. Então 1B conectado na saída 2. Ou seja, estou conectando a saída nessa entrada e nós já temos essa entrada aqui, que é esse botãozinho aqui. E, ou seja, se a gente voltar lá, deixa eu desfazer aqui. O que nós acabamos de fazer? Nós acabamos de colocar essa entrada, essa saída nessa entrada. Agora nós precisamos colocar essa saída nessa outra entrada. Então a gente já conectou essa saída nessa entrada. Agora nós precisamos conectar essa entrada, essa saída nessa entrada. Mas antes, vamos porque ficou faltando espaço aqui, vamos tirar daqui de cima e botar aqui embaixo. Aqui, a gente está fazendo a mesma coisa. A única coisa que a gente fez foi só modificar, só trouxe para baixo. A gente está ainda conectando essa entrada com essa saída e essa saída com essa entrada. Eu tenho essa entrada, que é esse botãozinho aqui. A minha entrada está aqui, então minha outra entrada vai ser a saída desse daqui. Então, vamos ver aqui. Quando a gente conectou esse bichinho com esse daqui, a gente está conectando essa entrada nessa saída. Ou seja, a gente está fazendo essa saída aqui e vir para essa entrada. E agora nós vamos pegar essa saída e botar para essa entrada aqui. Para essa entrada. Porque essa daqui ela já está conectada lá no botão. E, tecnicamente, nosso circuito está pronto, né? Agora vamos ver ele funcionando.
Vamos dar um Start Simulation aqui. Ó, repare que os dois começam alto, né? Começam em nível alto, né? Quando começa em nível alto, a gente fala que é o 1 e 1, né? Os dois começam porque nesse momento aqui eu não tô dando nenhum tipo de pulso nele ainda, ele só tá funcionando com a energia. Mas se eu der um set nele, a ideia é de que o amarelo acenda, e quando eu der um reset nele, a ideia é de que o vermelho acenda. Então vamos lá. O ruim é a corzinha, que é muito pequenininha, não dá pra prestar atenção quando tá acesa e quando não tá, mas dá pra ver que aqui fica branquinho. Se eu der um zoom aqui bem grande, aqui fica branco e aqui fica invisível. Se eu clicar aqui, ó, repare que aqui ficou branco, aqui ficou semi-branco. E quando eu clico aqui, assim, dando o zoom, dá pra ver bem melhor. Então, se eu clicar aqui, se eu setar aqui, eu tô vindo pra cá. Então, ó, não importa quantas vezes eu clique, ó, eu não vou estar mudando esse bit que eu acabei de armazenar aqui. Posso setar quantas vezes quiser, mudar meu estado aqui de 1 para 0, 0 para 1, que eu não vou perder esse bit aqui que eu tô. Agora, a partir do momento que eu der um reset, eu venho aqui para esse vermelhinho, o que é basicamente a mesma configuração desse daqui. Dá um clique. Aí, infelizmente, eu não tem como eu fazer o teste clicando nesses dois botões ao mesmo tempo aqui. Eu não dá pra fazer no momento. O que eu poderia tentar fazer seria um curto-circuito, né? Deixar os dois conectados assim, mas não é a ideia. A ideia é basicamente só mostrar isso mesmo. Só mostrar que quando a gente der um set vem pra cá, quando a gente der um reset vem pra cá. E é isso. Aqui só dá para enxergar mesmo quando a gente dá o zoom. Set, reset. Às vezes dá um lagzinho aqui no site que a gente clica e demora um pouquinho, mas é normal, tá? Se você tiver alguma ferramenta que seja offline, é até bem melhor. Então daqui, outra aqui e assim sucessivamente. E com isso nós acabamos de fazer o nosso modelo, que seria o nosso modelo real de um flip-flop latch e assíncrono. Então isso é muito legal. Se eu tivesse com uma protoboard aqui, eu ia montar e ia mostrar melhor para vocês. Eu ia até fazer o teste clicando os dois botões ao mesmo tempo, o que basicamente faria com que os LEDs apagassem, né? Essa é a ideia. Porém, não tem como fazer esse teste aqui, porque só dá para dar um clique no mouse. E esse é o modelo usando esse tipo de porta aqui, o 7HC02. Se a gente for pegar aqui o datasheet dele, ele tem várias coisas, ele é muito rico em informações. Ele pode até estar em inglês, mas todos eles na verdade são em inglês, né? Mas eles têm muita informação, muita coisa bem legal mesmo. Tanto é que eles mostram aqui o modelo digital, as entradas, as saídas, aí mostra como seria aqui. Tanto é que eu acho que o criador daquela imagem lá, ele teve como base, cadê, eu até fechei já, o criador da imagem, ele teve como base essa referência aqui, então foi bem legal mesmo, foi bem intuitivo trabalhar com ele. Já com esse modelo aqui de 8 bits, ele já é um pouquinho mais discreto, né? Ele mostra assim já coisas já, esse aqui seria um flip-flop já sem toda aquela parafernália toda, sem aquela configuração toda. Isso aqui já seria uma imagem dele como seria ele no circuito, né? E basicamente só tem muitas informações assim, mas sobre o funcionamento dele ele não tem muita informação assim tão assim claras como o outro 74HC tem. Mas basicamente o que dá para entender é que ele tem sinais de dados aqui desse lado, começa com 0, porque sempre a gente começa a contagem de bits pelo 0. Então 0, 1, 2, 3, 4 até 7, ou seja, ele é de 8 bits. Ele vai ter um terra, vai ter um VCC, ele vai basicamente funcionar dessa mesma maneira aqui. Mas qual é a diferença? A diferença é que ele não vai trabalhar com esse tipo de flip-flop aqui. Ele vai trabalhar com flip-flop D, ou D, em nosso português, claro, né? O flip-flop D tem essa configuração. Ele vai ter uma entrada de dados. Aí essa entrada de dados vai servir para essa porta que é NAND, e também vai servir como porta invertida para essa outra NAND, ou seja,
de certa forma até que ele resolve aquele nosso problema de quando a gente dá um set 1 e o reset 1 ele seria inviável, né? Porque aqui toda vez que eu setar uma coisa para cá, o outro vai ser inverso.